Olá a todos! Neste vídeo, vamos apresentar o Éon Adeano, o tempo geológico mais antigo da história da Terra. Os três planetas, Terra, Marte e Vênus, logo depois que surgiram, possuíam um ambiente semelhante entre si. Então, por que na Terra surgiu a vida e não em Marte e Vênus? Vamos ver isso juntos. Sejam bem-vindos neste canal. Quem tem interesse neste tema, vamos investigar e descobrir juntos o culpado pela extinção dos marcianos e dos venusianos. Então, vamos começar. Planetas rochosos, como eles são? Há 100 anos atrás tinha uma possibilidade considerável de existir vida em Marte e em Vênus, e ainda acreditavam que poderia ser vida com inteligência. Os autores das ficções científicas mandavam os protagonistas em Marte e em Vênus, pois os cientistas acreditavam seriamente que a ranhura gigante encontrada em Marte pelo Giovanni Schiaparelli fosse uma obra dos marcianos. A pesquisa da era espacial destruiu estas expectativas. Foi afirmado que Marte é um planeta extremamente seco, totalmente sem vida e não existe nenhuma atmosfera. Do outro lado, o Vênus que foi visto pelos pesquisadores se parecia com um inferno. A atmosfera era tão densa que o ar chegava a entrar em estado semilíquido e, devido à sua alta temperatura, até o chumbo chegava a derreter. Mas nem sempre ele tinha essa forma. Hoje, foram encontradas inúmeras provas concretas sobre o fato de que já existiram oceanos, lagos e rios em Marte no passado. Provavelmente, ocorreu o mesmo em Vênus. Onde tem água, tem vida. Então, para onde que a água sumiu? Terra jovem, sua aparência assustadora. Bom, para resolver estas nossas dúvidas, vamos partir para o passado. Se preparem bem para a nossa viagem. Nosso destino é para a época em que a atmosfera da Terra ainda não era adepta para a respiração. Cuide bem do seu traje espacial, está bem? Acredito que será bem útil. O tempo geológico pouco tempo depois que a Terra nasceu é chamado Adeano. O Éon Adeano termina aproximadamente em 4 bilhões de anos atrás e depois começa o Éon Arqueano. Neste período, a Terra era envolvida pela atmosfera densa constituída por dióxido de carbono, metano, amônia e sulfato de hidrogênio. Provavelmente não existia nenhum continente ainda. O continente mais antigo registrado no momento é chamado Ur. Foi formado há cerca de 3 bilhões de anos atrás e estima-se que seja menor que a Austrália de hoje. Ou seja, a Terra na época era coberta por oceanos sem fim e daí deu-se origem à vida. A Terra foi atingida pela chuva de meteoros intensa. E em outra hora se colide com outro planeta chamado Theia. Theia era um corpo celeste com tamanho bem próximo do de Marte, e na época ele orbitava o Sol com 60 graus de diferença da órbita da Terra. Theia foi jogado para fora da sua órbita pela perturbação gravitacional e foi em direção à Terra. Os destroços desta colisão deram origem à Lua. Quando a Lua era mais jovem, ela se localizava mais próxima da Terra que hoje. Se nós andássemos pelo oceano primitivo com um barco e se pudesse avistar a Lua do outro lado da nuvem densa, veríamos uma imensa mancha luminosa cobrindo um quarto do céu. A gravidade da Lua acelerava a rotação da Terra e causava tempestade intensa na atmosfera e ondas gigantescas no oceano. Ou seja, a Terra na época se apresentava como um inferno. Se ficarmos por muito tempo aqui, vamos colocar em risco as nossas vidas e também a máquina do tempo. É melhor nós partirmos logo para Vênus. Vênus e Marte. Se soubéssemos o que aconteceria. Pateticamente, na época, o Vênus era um lugar melhor que a Terra para se habitar. O principal motivo é que o Sol ainda era jovem e era mais escuro que hoje. A Terra atual se localiza quase no meio da zona habitável do Sol e Vênus e Marte estão próximos da extremidade. Mas 4 bilhões de anos atrás, quem estava no meio da zona habitacional era o Vênus. Não é algo simples falar quanto mediam a temperatura em Vênus, Marte e na Terra, por ser um fator que depende da densidade e composição da atmosfera. Mas o ambiente que era mais adequado para o surgimento da vida era o Vênus. A crosta atual do Vênus é muito nova e ainda não chega a ter 1 bilhão de anos. Nesta época já não existia água. Por isso, diferente de Marte, não existe nenhuma prova direta da existência dos rios e oceanos. Não foram encontrados leitos do rio nem rochas sedimentares. Mas, por outro lado,
não existem também provas para negar. Em Vênus não existia um satélite natural como a Lua. Tem alguns pesquisadores que apontam a possibilidade do Mercúrio ter orbitado Vênus no passado. Mesmo que isso seja um fato, Mercúrio tinha se separado ainda cedo e teria se tornado um planeta independente. Por isso, Vênus era um planeta mais calmo, sem tempestades nem marés. Podemos dizer que era um paraíso. Para curiosidade, tem uma teoria surpreendente dizendo que a vida teve origem em Vênus e posteriormente ela foi importada para a Terra. Por exemplo, há uma teoria dizendo que um destroço levantado por catástrofe geológica em Vênus se tornou em meteoro que atingiu a Terra. Pode ser que futuramente tenham evidências para afirmar esta teoria. Então, como estava o Marte? Ainda nas primeiras fases da formação do Marte, a temperatura era muito baixa para ter água no estado líquido. Mas com o passar do tempo, os gelos do Marte se derreteram. Nós não sabemos se isto aconteceu pelo efeito estufa causado pela atmosfera densa ou pelo Sol que ardia em chamas. Entretanto, descobrimos que Marte também era coberto por oceano, assim como a Terra e Vênus. Este período na escala de tempo geológico marciano é chamado período noachino. Irmãs trigêmeas, os caminhos que se divergem. Desta forma, no éon adeano, Vênus, Terra e Marte eram 3 planetas que eram extremamente parecidos. O ponto que se distinguia era que, em relação à Terra, Marte era um pouco mais frio e Vênus mais quente. Mas depois disso, eles percorreram um destino completamente diferente. A Terra se transformou aos poucos na forma como ela é hoje. O Sol começou a se aquecer e se tornou como ele é atualmente, aumentando a temperatura da superfície da Terra. E a Lua preveniu que o interior da Terra se esfriasse. Talvez a Lua tenha contribuído para o efeito dínamo da Terra. Isto se refere a um efeito que gera um campo magnético pelos movimentos das partículas fluídas do núcleo externo. O forte campo magnético protegeu a Terra do vento solar. Nasce a vida no mar primitivo. Talvez pode ser que a vida tenha sido trazida de outro lugar, mas neste vídeo isto não será relevante. A vida, ao decorrer da evolução, desenvolveu a fotossíntese. Após esta conquista, começa a aumentar a quantidade de oxigênio na atmosfera da Terra. E, por fim, acontece uma grande oxidação na atmosfera terrestre e se tornou em atmosfera como temos hoje. A maioria dos seres anaeróbicos foram extintos, e os que sobreviveram adaptando-se ao novo ambiente se tornaram nossos ancestrais. Como nós já falamos em outro vídeo sobre este grande evento de oxidação, não vamos entrar em detalhes por aqui. Por outro lado, hoje, o Vênus se transformou em um planeta como o inferno. O Sol iluminando bem mais intenso que antes, a água que acreditavam existir em Vênus foi evaporada. Consequentemente, aconteceu o efeito estufa e começou a elevar ainda mais a temperatura da superfície do planeta. Além disso, praticamente foi perdido o campo magnético do Vênus. Ainda não foi descoberto o motivo deste acontecimento. Pode ser que a convecção do manto tenha parado pelo alto aquecimento, ou pode ser também que tenha acontecido uma grande catástrofe que tenha parado a rotação do planeta. Seja qual for o motivo, o resultado foi que Vênus ficou indefeso contra o vento solar. Então é pensado que o vapor da água da atmosfera foi decomposto por vento solar. Marte, por sua vez, não teve sorte. Aproximadamente 3,7 bilhões de anos atrás, termina o período noachiano e começa o período hesperiano. Nesta época, pode ser que ainda tivesse hidrosfera em Marte. Em Vastitas Borealis havia mar e a Planum Australis era coberta pela imensa geleira, e também haviam inúmeros rios e lagos. Porém, esta paisagem maravilhosa estava destinada à destruição. A atmosfera de Marte foi se tornando cada vez mais rarefeito. Ainda não sabemos o motivo principal por Marte ter perdido sua atmosfera. Até um tempo atrás, a aldeia em consenso sobre a perda da atmosfera em Marte era devido à sua pequena massa e, consequentemente, à sua gravidade ser mais fraca. Mas hoje, sabemos que existem corpos celestes como Titã, o maior satélite natural de Saturno, que não perdeu a atmosfera, mesmo sua massa sendo menor que a de Marte. Em tempos de hoje é pensado que existe um motivo mais complicado. Falando mais precisamente, existem fatores complexos envolvidos neste caso. Provavelmente, o seu fraco campo gravitacional tenha sido a causa para que Marte se tornasse indefeso contra o vento solar. Marte não possuía um satélite natural de grande massa para remover nem para gerar corrente elétrica no seu núcleo exterior.
talvez poderia segurar as partículas que estavam quase sendo sopradas para fora com a gravidade, mas tem provas dizendo que Marte era pequeno e que a sua gravidade era fraca. Seja qual for o motivo, há 2 bilhões de anos atrás, entre o fim do período Hesperiano e o atual período Amazônico, a atmosfera de Marte havia apenas 1/10 da Terra de hoje e a pressão atmosférica da superfície não chegava a 1%. Ou seja, em um ambiente como esse, Marte foi esfriando e o mar sendo evaporado. Embora o aquífero que fica no fundo de Marte era protegido pelo permafrost, já aconteceu de o permafrost ser rachado por terremoto e a água ter escoado na superfície. Por pouco tempo esta água escorreu pela superfície de Marte, mas logo ela se evaporou e esse vapor foi decomposto pelo vento solar, se perdendo pela atmosfera. Aproximadamente 1 bilhão de anos atrás, depois do meado do período amazônico, Marte se transforma na aparência desértica com atividades geológicas extremamente fracas, sem vida que nós conhecemos hoje. O vídeo de hoje termina aqui. Agradecemos por assistir até aqui. Gostaram deste vídeo de hoje? Por favor, deixem comentários sobre o que acharam. Ficaremos felizes se conseguimos ajudar vocês a conhecerem mais sobre o que aconteceu com Marte e Vênus. Vamos celebrar pelo milagre de muitas sortes coincidirem. A Terra teve muita sorte. Tem uma boa distância com o Sol, tem gravidade forte e um bom campo magnético, e além disso, um grande satélite que previne a parada da Terra. Ela foi abençoada com todo esse combo. Viva! Agora que estamos em um clima otimista, chegou o momento da nossa despedida. Vamos nos encontrar em breve. Tchau!